Boa noite, você está feliz? Eu também estou feliz. Não tem como ser feliz sem Jesus. Amém? Você só pode ser feliz, você só consegue ser feliz quando você tem Jesus. Eu estou muito feliz por essa noite, por esse ambiente, por tudo que Deus está fazendo na nossa vida, na sua vida. E eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, uma palavra de Deus, que está no livro de Hebreus. O capítulo 12. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando o seu coração. Deixe o Espírito Santo continuar conduzindo o que Ele quer fazer no seu coração. Na medida que o Espírito Santo for falando com você, for ministrando você, dê uma resposta para Ele. Dê uma resposta para Ele, amém? Hebreus capítulo 12, o verso do 1 ao 3, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? O escritor de Hebreus, ele foi muito claro quando eu leio o versículo de número 1 do capítulo 12, de cara você pode enxergar, de cara nós podemos ver que existe uma carreira, existe uma corrida proposta para mim e para você. Se você olhar para o versículo de número 1, nós vamos ver que existe uma carreira que foi proposta para a sua casa, uma carreira que foi proposta para o seu coração, uma carreira que foi proposta para você mesmo e para mim. E quando eu olho para esse texto, Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3, nós enxergamos que existe aqui uma corrida a fazer. Existem alguns obstáculos que temos que vencer, existem algumas orientações que devemos seguir e também algumas ordens que precisamos obedecer. Então, no versículo número 1, ele está mostrando que através da corrida que temos para fazer, existe também uma nuvem de testemunhas. E quando eu pensava nessa nuvem de testemunhas, eu só pensava nas pessoas que estavam ao meu redor aqui, no hoje, no presente. Se eu estivesse em algum lugar, eu imaginava que ali também tinha uma nuvem de testemunhas. É isso também. Mas só que no capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele fala de umas testemunhas diferenciadas, que talvez eu e você já ouvimos falar, com certeza a maioria de nós já ouvimos falar nessas testemunhas. Testemunhas essas que já correram essa corrida que nós estamos correndo hoje. Essas testemunhas do capítulo 11 já correram, uns de forma mais dificultosa, outros mais tranquilo, mas os testemunhas do capítulo 11, que ele aponta no capítulo 12, no versículo 1, que nós estamos rodeados dessas testemunhas. Imagine que você está num estádio de futebol, correndo uma corrida, e naquele estádio existem pessoas ali na arquibancada, existe uma multidão de pessoas, que elas não estão lá para te aplaudir. Imagine isso. Imagine você em um estádio de futebol, correndo,
E existe uma multidão de pessoas que não estão lá para aplaudir você. Essa multidão está lá para te dar um testemunho. Essa multidão está lá para dizer para mim e para você assim: olha, eu já corri, agora é sua vez. Eu já corri essa caminhada, agora é com vocês. Era isso que o escritor de Hebreus estava dizendo, que essas testemunhas, nós estamos rodeados delas, para elas nos dizer: já corremos, já fizemos a nossa parte, já fizemos a nossa corrida, agora é tudo com vocês. Entenda isso comigo. Outros já correram essa corrida que nós estamos correndo hoje. Outros, alguns foram difíceis. No capítulo 11, do versículo de número 34, alguns deles escaparam do fio da espada. É o que está escrito. Alguns deles escaparam do fio da espada. Alguns deles tiraram da sua fraqueza força. Alguns deles fizeram poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiros. É isso que acontecia. No versículo de número 2 de Hebreus capítulo 11, está escrito que pela fé, olha só, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O capítulo 11 mostra que alguns homens, eles foram libertados do fogo, mas outros homens foram também libertados da boca de leões. Mas uns não tiveram a oportunidade de serem libertos, foram cerrados ao meio. Olha só os caras que estão dizendo para mim e para você: ei, agora é com vocês. Eu já corri essa corrida, agora é a sua vez, agora é a sua casa, agora é você. Agora somos nós. Agora somos nós, agora é comigo e com você. É a minha vez, é a sua vez. Deus deu testemunhas desses homens. Deus deu. O capítulo 11, o versículo 39, o capítulo 11 vai acabando dizendo assim: ora, todos esses homens que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A corrida continua. A corrida continua. Não importa, irmãos, como vai ser a sua corrida. Se ela vai ser com muitas lutas, ou se ela vai ter alguns sacrifícios pessoais. O que importa para nós agora é como nós vamos chegar lá. É como nós vamos correr essa corrida, dando muito da nossa vida, ou pouco dela. Dando muito ou pouco dela. Quando eu preparava essa mensagem, eu pensei em um tema onde diz: olhos fixos em Jesus. Os nossos olhos precisam estar fixados em Jesus para corrermos essa corrida. Os teus olhos, os meus olhos precisam estar firmados completamente em Jesus para corrermos essa corrida. No versículo número 1 do capítulo 12, o escritor mostra essa coisa muito importante, que eu e você precisamos urgentemente rejeitar. Porque ele começa aqui no versículo 1, fazendo uma diferença entre peso e pecado. Ele faz uma diferença, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
que tenazmente, que com muita força, que com muita violência nos assedia. Tem coisa, irmãos, que embora não seja pecado para você ou para mim, mas é um peso muito grande. E essa corrida que nós estamos correndo, não podemos de nenhuma forma, de nenhum jeito, termos alguns pesos sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida. Você já correu em algum lugar? Ou já viu alguém correndo? Eu nunca vi ninguém correndo com uma mochila nas costas, com peso nas costas. Muito pelo contrário, é uma roupa levinha, um tênis gostoso, né? Leve, que não pesa nada. Por quê? Porque o peso atrapalha na nossa corrida. O peso atrapalha. Uma mochila nas costas, uma sacola, umas vestes inapropriadas. Imagina, irmãos, você correndo de calça jeans. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum corrermos com algo que vai nos atrapalhar na corrida. Quando se preparamos para correr ou caminhar, logo preparamos uma roupa mais tranquila, um tênis mais tranquilo. Procuramos não levar nada, nenhuma pochete, nenhuma mochila, nada. E olha que eu não sou muito bom de correr não, hein? Tem uns pessoal que corre com frequência. Então, imagine aí você correndo com pesos. Vai nos atrapalhar. Irmãos, essa é a hora. Esses são dias de posicionarmos a nossa vida. Esses são dias de posicionarmos a nossa vida e termos a coragem, a ousadia de falar: Espírito Santo, o que tem atrapalhado na minha corrida cristã? Não precisa você levantar sua mão, mas no seu particular, no teu individual com o Senhor. Eu tenho os meus particulares, você com certeza tem os seus. De sermos ousados e perguntar: Espírito Santo, o que tem impedido de eu viver o extraordinário com Deus? Quais são os pesos que eu tenho carregado nessa carreira cristã? Quais são os pesos que eu tenho carregado nessa corrida que tem me atrapalhado? Quais são, irmãos? Responda para você mesmo. Satanás vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para nos embaraçar. Principalmente com as coisas desta vida. Satanás vai fazer de tudo. Ele trabalha 24 horas. Querendo nos embaraçar. Porque se eu e você formos um cristão embaraçado, isso nos impede de correr, de caminhar. Então Satanás vai tentar embaraçar a tua fé. Satanás vai tentar embaraçar a tua alegria. Quanta dificuldade temos em celebrar ao Senhor, de sermos alegres, de sermos felizes. Somos felizes, somos sorridentes em qualquer outro lugar, mas quando a gente está diante da presença de Deus, da casa de Deus, irmãos, é uma dificuldade. Isso é embaraço, isso é peso, e nós precisamos urgente se livrar disso. Urgente se livrar disso. Urgente. Conheço pessoas que, meu Deus, lá fora ela tem um vocabulário lindo, uma evolução linda, mas quando está diante de Deus, irmãos, você fica murcho, você vai se definhando. Deus não te chamou para isso. Deus não nos chamou para estar nesse lugar. Deus está nos reposicionando para tirarmos todo o embaraço, todo o peso e corrermos a corrida que está proposta para mim e para você.
com os olhos fixados nele. Com os olhos fixados nele. Satanás vai tentar de tudo, irmãos, para destruir a sua família, os seus negócios. Vai tentar de tudo para minar o seu presente, para minar o seu futuro. E nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Qual peso tem nos atrapalhado? Qual peso tem me atrapalhado para eu viver os sonhos de Deus para minha vida, para minha casa? O que tem nos atrapalhado? Todos nós lidamos com obstáculos. Todos nós, irmãos, todos nós. Não tem um que não lida com um obstáculo na vida. Mas o texto chama esses obstáculos também de pecado. O pecado que tenazmente assedia eu e você todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu quero te alegrar numa coisa. Isso será constante. Isso será até a volta de Jesus. Se você se livrou de um ontem, amanhã vai ter outro. Todos os dias, é a música do nosso irmão Thales. Todos os dias o pecado vem e me chama. É isso, é isso. Todos os dias esse pecado vai bater na nossa porta. Todos os dias. Todos os dias, irmãos, o pecado vai pedir uma caroninha para você. Todos os dias. Todos os dias. Jamais, irmãos, haverá um tempo onde nós estaremos livres das tentações. Só quando estivermos com o Pai, lá na glória, adorando, santo, santo, santo. Lá, irmão, você vai ter que cantar santo. Lá você vai ter que adorar. Lá não tem tempo ruim, não. Somente nesse grande dia. Então, ao mesmo tempo que nós somos assediados todos os dias, a nossa vigilância também tem que ser todos os dias. Tem que ser constante. Para quê? Para corrermos a carreira que foi proposta para mim e para você. E como devemos fazer isso? Como que eu corro essa carreira? Como que você corre essa carreira? Com muita perseverança. Eu e você devemos correr essa carreira que Jesus propôs para mim e para você, com muita perseverança. Você foi chamado para ter perseverança. Deus colocou em você perseverança. Deus colocou no seu coração perseverança. Deus colocou dentro de você perseverança. Existe perseverança em você. Talvez você não conhece, talvez você nunca usou, nunca ativou, mas existe perseverança em nós. Existe. Devemos correr essa carreira com perseverança. Olha só o que está escrito. O finalzinho do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você recebeu uma grande proposta de Deus. Correr uma carreira. Você foi chamado para ser um grande atleta de Cristo, para correr essa carreira, para correr nesse lugar. E vai ter dias, irmãos, como eu e como qualquer um outro, nós vamos sentir vontade de parar. A nossa carne vai tremer. A nossa carne vai gemer. Vai ter dias. Vai ter dias. Vai ter dias que você vai dizer: o vigor está acabando. Vai ter dias. Vai ter dias que nós vamos correr gemendo. Vai ter dias. E às vezes até murmurando. Mas Deus está te chamando e me chamando para correr exultando o nome dEle. Correr essa carreira com muita alegria. Eu já tive a oportunidade de
fazer algumas caminhadas, né? Alguns km, 2 ali, 3, coisa pouca. E é bem difícil no começo. A gente chega na metade do caminho e quer voltar. E fala, não, tá muito longe. Ou eu vou voltar de Uber. Já aconteceu com você isso? Já, comigo já. É a carreira. As dificuldades da carreira. Mas você precisa ter confiança. Nós precisamos olhar para Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Olha só o que está dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor, a nossa confiança na palavra dEle tem grande galardão. Tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade. Olha, irmãos, isso daqui é para mim e para você. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Talvez você consiga nominar muitas necessidades que você tenha. Mas essa daqui é certeira. Nós temos necessidade de perseverança. Talvez nós conseguimos dar nome a diversas coisas que nós temos muita necessidade. Mas essa daqui, irmãos, o alvo é certeiro. Tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe como nós vamos alcançar a promessa que Deus prometeu para nós? Com muita perseverança. Com muita perseverança, com muita perseverança, com muita confiança nele. Olha que lindo o finalzinho aqui do 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que foi virá e não tardará. Aquele que propôs uma corrida para mim e para você, ele não tardará. Ele não tardará. É para ele que devemos olhar nessa corrida. É para Jesus, é para o teu Senhor. É para o nosso Deus. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê mesmo? A Bíblia está falando conosco aqui agora. Você crê que a Bíblia, que Deus está falando com você aí agora? A Bíblia, por ser uma palavra de Deus, Deus está falando comigo e com você agora. A Bíblia é Deus se revelando para nós. O segredo de toda a nossa caminhada com Jesus, irmãos, é olhar para Ele. Um segredo que há 17 anos eu aprendi. Há 17 anos atrás eu aprendi que eu precisava olhar para Jesus. E no meio do caminho vai aparecendo algumas dificuldades. E quando nós caímos é quando nós deixamos de olhar para Jesus. Quando nós caímos é porque nós deixamos de olhar firmemente para Jesus. Sabia disso? Quando nós deixamos de ter um olhar fixo em Jesus é quando caímos. Quando caímos, queria que você entendesse, o mundo está lá fora procurando respostas para si. O mundo está procurando respostas no próprio homem, em si mesmo. O mundo está lá fora com algumas questões que estão muito além do homem. O mundo está lá fora, irmãos, procurando respostas no homem. Procurando respostas no homem. Talvez você tenha algum exemplo perto de você disso.
E eu falo com muita convicção, a resposta não está no homem. As respostas não estão no homem. Porque não é o homem o autor da nossa história. Porque não é o homem o autor da sua história. O autor da nossa história é Jesus. É Jesus Cristo. Ninguém tem poder sobre a criatura, se não for o próprio Criador. Ninguém pode curar a criatura, se não for o próprio Criador dela. Não pode. Não pode. A nossa resposta, a minha resposta, a resposta para o mundo está no Criador. Está no Criador, Deus Pai, e Criador de todas as coisas. De todas as coisas, o autor da nossa vida. Vemos muitas pessoas olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para trás. Vemos muitas pessoas olhando para o homem, e muitas delas desanimadas, e muitas delas caindo, e muitas delas retrocedendo, porque elas deixaram de olhar para o autor de suas histórias, e estão olhando para o homem. Muitas pessoas olham para aquela denominação, para o erro daquele homem, para o erro daquela mulher. Não, Deus não te chamou para olhar para isso. Deus nos chamou para olhar para Ele, ter os olhos fixos nele. Muitas pessoas, ou talvez até muitos de nós, estamos colocando a nossa confiança em homens. Estamos colocando a nossa perseverança em homens. Essas pessoas não vão encontrar sentido e realização no homem. Não vai. Não vai. Tem pessoas que procuram o sentido da vida na religião. Tem pessoas que procuram o sentido da vida no emprego. Tem pessoas que procuram o sentido da vida, sabe, no esporte, nos negócios, em uma série de coisas, nos prazeres. Mas elas estão procurando o sentido da vida em alguma coisa. E a grande verdade é, ok, tudo isso faz parte da nossa vida. Faz parte, mas não é a essência da vida. A essência da vida é Jesus Cristo. A essência da nossa vida é ter os nossos olhos fixos em Jesus. Quantas pessoas já entregaram os pontos? Ou talvez alguém que está aqui no nosso meio já entregou os pontos. Já entregou os pontos. Se decepcionou com o homem. Se decepcionou com gente que já ajudou você. Se decepcionou com o irmão, com o pastor, com a igreja, com a família. Você se encontra decepcionado com alguma coisa. É porque você deixou de olhar para Jesus. É porque você deixou de olhar para o autor e consumador da sua história. Muitos desanimados, porque deixaram de olhar para o autor de suas histórias. Quantas pessoas ficam esperando ser reconhecidas, ter o seu valor reconhecido, e se encontram desanimado. Muitas pessoas se encontram procurando algo em outro homem e se encontram desanimado. Eu te faço um convite nessa noite, voltemos a olhar para o Senhor Jesus. Eu te faço um convite com muita clareza essa noite, voltemos a olhar para Jesus. Voltemos a olhar para Jesus, por favor. Por favor, irmãos,
senão você vai ficar doente. Senão nós vamos ficar doentes, senão a gente vai ficar louco, senão a gente vai ficar desesperado. Porque nós estamos procurando no homem, em alguém, uma resposta que o homem não tem. A maioria das nossas doenças é por isso. Porque buscamos no homem coisas que o homem não tem para nos dar. Não tem para nos dar. Em João capítulo 11, versículo 41, quando Jesus queria que Lázaro ressuscitasse, sabe o que ele fez? Jesus, ele olha para o alto e disse: Pai, eu te dou graças. Porque se Jesus olhasse para Maria ou Marta, ou para aquela multidão incrédula, até Jesus, irmãos, ia desanimar. Até Jesus ia desanimar. Foi o que Jesus fez quando ele se depara com Lázaro morto, dormindo ali. Ele olha para o alto. Olhar para o alto, irmãos, é o nosso chamado. Olhar para Jesus é o nosso chamado. E a partir dali, Deus fará coisas gloriosas. E a partir dali, de olhar para o alto, de olhar para Jesus, Deus fará coisas lindas na nossa vida. Coisas lindas. E ele disse: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Irmãos, Jesus foi no lugar certo. Jesus foi no lugar certo. Jesus, diga assim: Jesus foi na fonte certa. Ele olhou para o alto. Precisamos olhar para o alto. A grande pergunta é, nesses dias de hoje, quem nós estamos seguindo? Quem nós temos seguido? Para quem nós estamos olhando? Em quem nós temos buscado ajuda? Em quem? Em quem? Irmãos, porque a mesma importância que tem de chegarmos no alvo, a corrida é muito importante também. Diante desse cenário que a gente está vivendo, de segue, não segue, de bloqueio, desbloqueio, meu irmão, bloqueio, não gosto, bloqueio, não amo, desigo. Irmão, para com isso, olha para Jesus. Eu não gosto de você, eu vou deixar de seguir você. Siga Jesus. Será que se Jesus tivesse uma rede social, você estaria seguindo Ele? Será que Jesus estaria seguindo eu? Quem Jesus estaria seguindo nesses dias de hoje? Será que eu estaria seguindo Jesus? Sabe, porque, fala a verdade, existem aquelas perguntas, né? Quantos seguidores você tem? Você tem engajamento? Você tem engajamento nas suas redes sociais? Tem ou não tem? Hoje, se uma pessoa deixar de te seguir, meu Deus do céu, você fica sem dormir. Deixou de me seguir. Não gosta de mim. Na nossa época, esse negócio de deixar de seguir era assim, Belém, Belém. Eu já fiz isso, irmãos, já fiz, rapaz. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Corta aqui. Pronto, não é meu amigo mais. E hoje não, hoje é assim, deixei de seguir. Mudou. Fala a verdade, gente, a gente precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa. Nós precisamos. De verdade. Essa é uma pergunta para nós. Sabe, em quem estão os nossos olhos? Em quem estão os nossos olhos? Em quem estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão fixados em quê? Ou aonde? Sabe, havia um homem por nome de Zaqueu, irmãos. Você conhece essa história? Se você não conhece a história, você conhece a música do nosso irmão Regis Danese. Havia um homem por nome de Zaqueu,
que está lá em Lucas 19, essa história. Real, foi real essa história. E um dia, irmãos, ele subiu em uma árvore, com um único propósito, de ver Jesus. Ele não queria mais nada, ele só queria ver Jesus. Ele tinha no coração dele que Jesus iria passar ali. E ele queria só ver Jesus, sabe? Só ver assim, ó. Os olhares, o olhar. Irmãos, o coração dele pulsava. Tudo que ele queria ver era Jesus. E aquele olhar fixo em Jesus mudou toda a história dele. Aquele olhar fixo de Zaqueu mudou todo o destino dele. Aquele olhar fixo em Jesus transformou radicalmente a vida e a casa de Zaqueu. Jesus, quando passa lá, ele avista Zaqueu, sabe, houve uma troca de olhares, e ele fala: Zaqueu, desce daí. Você conhece essa história? Desce depressa, Zaqueu, porque eu vou lá na tua casa. Eu vou lá na tua casa, Zaqueu. Irmãos, isso faz sentido para você? O versículo 2 de Hebreus capítulo 12 mostra para quem devemos olhar. Para quem devemos olhar? Olhando firmemente. Irmãos, olhando firmemente. Você já segurou alguma coisa firme? Já? Bem firme assim, que você não... Quando você compra um celular, alguns espertos, a primeira coisa que faz é colocar uma capinha bacana, né? Para não, se cair, não dá ruim. E a maioria das vezes, logo quando você compra esse celular, você fica segurando ele ali bem firme, né? Não deixa escorregar da mão, tem todo o cuidado. Agora, quando eu converto isso para esse olhar aqui, olhando firmemente, como uma mãe segura firme um bebê recém-nascido, sabe? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, eu te dou um conselho com muita humildade: não desvia o teu olhar de Jesus. Não desvia, por favor. Muitas pessoas que estão à sua volta vão errar. Alguns erros até grotescos, que você fala: meu Deus, nem quero você mais perto de mim. Não. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que foi cuspido por você. Olhe aquele que sofreu, foi pisado, foi moído por mim e por você. Foi moído por nós. Eu e você devemos correr essa carreira olhando para Ele, irmãos. Olhando para Ele, não escutando outras vozes. Não escutando outras vozes. Às vezes temos que fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? 12 anos sofrendo. Mas antes de sair de casa, ela colocou no seu coração: se eu apenas tocar na orla do manto dele, se eu só tocar. Ela não disse nem de vê-lo, mas, irmãos, naquele percurso, irmãos, ela ia se esquivando de um, se esquivando de outro, e quando ela o avistou, quando ela o avistou, eu imagino que ela saiu de casa já com seu olhar fixo nele, enfrentando multidão, enfrentando desafios, enfrentando uma série de coisas, enfrentando vocabulários indecentes contra ela, pecadora, suja. Não pode estar aqui no nosso meio, longe de nós, mulher. Não, ela foi firme, ela foi até o fim, e ela toca nele, e ele disse: uou! Alguém me tocou! E aquele
aqueles homens falaram: não, a multidão está te apertando, mestre, a multidão está te apertando. Jesus: não, esse tocar foi diferente. Saiu de mim virtude. Que o seu olhar arranque de Jesus virtude. Que o meu olhar, o nosso olhar submisso, arranque de Jesus virtude, para Ele nos curar, para Ele nos levantar, para Ele nos erguer. Se eu apenas te tocar, serei curado. É esse o evangelho dele. Se eu apenas te tocar, deixe isso gerar um clamor no seu espírito. serei sarado. É isso mesmo, Se Jesus. eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus, igreja de Cristo. Apenas te tocar, Olhe para Jesus, jovens. Olhe para Jesus, casais. Olhe para Jesus, irmãs. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Receba as instruções dele nesses dias. Receba. Ele é o nosso modelo, Ele é o seu modelo. Ele é o seu modelo, irmãos. Pedro estava lá, recebeu uma palavra dele, disse: vem. E Pedro ficou com o olhar nele, foi. Quando Pedro olhou para o lado, Pedro sucumbiu. Quando Pedro deixou de olhar para ele, Pedro sucumbiu, irmãos. Quando nós olhamos para os outros lugares, para outras pessoas, para a esquerda ou para a direita, nós sucumbimos. Jesus está nos chamando para olhar fixo para Ele. Porque não foi eu, não foi o teu pastor, não foi o teu pai que foi cuspido por você. Não foi nós, irmão, não fomos nós. Não fomos nós, irmãos, que foi caluniado. Não foi eu que fui caluniado por você. Não foi eu que fui na cruz por você, foi Ele. Foi Ele, irmãos. Jesus encarou a zombaria. Jesus encarou a cruz. Jesus encarou, não foi com tristeza e nem por obrigação. Foi com alegria, Foi com alegria. Você consegue ficar em pé comigo agora? Para a gente colocar os nossos olhos em Jesus. Para a gente colocar a nossa vida diante do altar dEle, diante dEle, diante da vontade dEle. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso, irmãos. Foi para isso. Essa leve e momentânea tribulação, irmãos, não se compara com a glória que há de vir. Talvez você está correndo uma corrida com muitas tribulações. E essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada sobre nós. Não se compara. Suporte. Vá até o fim. Olhe para Ele firmemente. Se aproxime diante dEle com um coração sincero. Se aproxime dEle com um coração sincero. Com um coração sincero. Se apresente diante dEle com sinceridade, dizendo: Senhor, eu desviei o meu olhar. Por isso eu me encontro nessa situação. Mas eu quero voltar a olhar para Ti, Jesus.
eu me encontro desanimado, eu me encontro perdido, eu me encontro andando por caminhos turvos. Ou talvez você esteja com algumas bagagens, alguns pesos que tenham atrapalhado você de correr essa carreira. Hoje à noite, irmãos, de a gente se livrar disso. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Adore ao seu Senhor. Faça a sua oração particular agora. Envolto em